Bom dia, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos à nossa cromoterapia. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Graças a Deus, amado Pai, Divino Mestre Irmão Jesus, falangeiros aqui presentes, responsáveis por esse trabalho do Evangelho e da cromoterapia, todos aqueles que estão assistindo dos dois lados da vida, primeiramente nosso muito bom dia. Que nessa manhã, Pai, possamos estar todos reunidos em corações com os mestres, com todos esses queridos irmãos que estão aqui conosco, participando, realizando este trabalho. Pedimos a vocês que cada irmão que está assistindo presencialmente ou virtualmente esta cromoterapia, que possa se sentir muito melhor quando terminar de assistir esta transmissão, esta gravação, que esses irmãos possam se sentir libertos em seu íntimo de todas as suas agonias, tudo aquilo que estiver perturbando os corações e as mentes, que possam se sentir muito melhores. Aqui, imensamente agradecidos por essa oportunidade de trabalho, pedimos a vocês a autorização para dar por iniciado, esta cromoterapia na manhã de hoje, dando todos juntos, alegremente, graças a Deus. Bom, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu só verificar aqui a nossa transmissão. Bom, tá tudo de acordo. Bom dia, Beth. Seja bem-vinda aqui ao nosso trabalho. Bom dia, Rodrigo. Bom dia aos irmãos. Bom dia. Tá dando para ouvir? A Beth, bem? Tá legal? Fala um pouquinho mais perto, Beth, do microfone. Bom dia. Isso, melhorou. Pouquinha coisa, né? Fala aí para eu ver se tá aqui. Bom dia. Tá indo. Tá bom? É um microfone um pouco mais baixo, mas tá chegando. Tá chegando. Bom, primeiramente, bom dia a você também, que está nos assistindo aí online, aos nossos irmãos que estão aqui presentes. Não é uma pegadinha, Não, não é uma pegadinha, né?
Aqui hoje estamos representando a Márcia e o Anderson, que não puderam estar aqui hoje fazendo esse trabalho. Que possamos fazer um trabalho próximo do que vocês planejaram para a data de hoje, não puderam aqui estar, mas sabemos que estão conosco em sintonia, né? Com certeza. Antes da gente começar esse trabalho, que vai ser uma cromoterapia um pouquinho diferente, com um tempero Com um diferente, tempero diferente hoje. mas com certeza com o mesmo propósito, né? A gente vai passar alguns recados da nossa casa. Primeiramente, quem está assistindo pelo YouTube, por favor, deixa aí o seu like, tá? Vai ajudar bastante ao engajamento do canal, ou seja, a levar essa mensagem, esse programa a mais pessoas. Se você ainda não for um inscrito, por favor, se inscreva em nosso canal. Nosso canal está aí com 600 e poucos inscritos, perto de muitos canais, é pouquinho, mas para a gente é bastante, porque é Com muito mais do que certeza. 6 vezes a lotação aqui do salão. Então, para a gente já é considerável, mas queremos chegar aos 1.000 inscritos, Com certeza. Vamos né? chegar. Vamos chegar, com fé em Deus. Quando chegarmos aos 1.000 inscritos, já conseguiríamos galgar novos degraus lá no YouTube, que vai ajudar a nossa casa também. Então, por favor, ajude a divulgar. E levar a mensagem para mais pessoas. Com certeza. E Se muita gente, você, né, precisa. se você se identifica com a mensagem, curta, comente, compartilhe. Isso, comente também, deixa aí a sua dúvida. Se porventura surgir alguma dúvida enquanto você está assistindo, pode deixar a dúvida nos comentários e depois a gente responde, tá? Um outro recadinho é o tratamento da cura por irradiação. A nossa casa, ela está com um trabalho de cura online. Esse trabalho começou agora durante a pandemia. Então, quem souber de alguém que está precisando das energias de cura, é só entrar no nosso site, que é o www.uniãoespíritaramatiz.org. Lá você vai ter acesso a um formulário. Nesse formulário é só preencher o nome completo daquela pessoa que está passando por essa necessidade de saúde e lá também coloca o endereço onde ela está. Lá no formulário está como endereço de localização. Então, se ela está em casa, coloque o endereço dela. Se ela está no hospital, coloque o nome do hospital, o endereço do hospital. Se souber, coloca também o número do leito, o número do quarto, tá bom? Vai ajudar que essas energias cheguem com. E são energias muito sutis, né, Beth? Que a espiritualidade vai trabalhando nessas pessoas, né? Muito sutis, que alcançam as energias emocionais, né? O campo emocional das pessoas, as pessoas ficam mais tranquilas e assim até mesmo absorvem melhor os medicamentos dos médicos do plano físico, porque ela está mais receptiva, né, ao processo de cura. Sem dúvida. Porque quando essa pessoa, ela. Eu vou aumentar um pouquinho o volume enquanto eu Tem que estou falando. aumentar o volume. Quando essa pessoa estiver passando pelo tratamento espiritual, com certeza, durante o período que ela estiver dormindo, ela vai receber melhor ainda essas energias de cura, né? Porque a espiritualidade também trabalha durante o desdobramento. Vê se o seu microfone está funcionando. Estão me ouvindo bem? Melhorou, né? Melhorou, né? Eu baixei um pouquinho Então, ali, eu aumentei o um geral. ajustezinho fino aqui. Isso. Então, quem souber de alguém que precisa do tratamento da cura, por favor, é o nosso site, o www.uniãoespíritaramatiz.org. Lembrando que não são apenas os problemas de ordem mais complicados, não. Quem passa também por problemas emocionais, por favor, pode colocar o nome lá no formulário de cura. Hoje em dia é muito importante também a gente trabalhar a cura do nosso corpo emocional, né? A nossa casa, ela está fazendo o atendimento fraterno. Então, quem estiver precisando conversar, é só vir aqui na nossa casa no sábado. A casa ainda está funcionando aos sábados, no trabalho da cromoterapia, que é de manhã às 9 horas,
e para a palestra à noite, às 6 horas da tarde, ou da noite, né? Às 18 horas. Então, quem estiver precisando conversar, agende e vem. Quando chegar aqui, é só falar com a Moniquinha que quer passar pelo atendimento fraterno, que terá uma médium muito querida nossa, a Dirce, que vai conversar com vocês, tá bom? Tem uma distribuição de senhas, a casa abre a partir de 5h30 da tarde, então é importante chegar aqui para poder pegar a sua senha. E lembrar de agendar no site, tá? A sua presença. Também o nosso pedido da nossa campanha de alimentos aqui para casa, né? A casa, ela trabalha com a doação de alimentos para algumas comunidades, para algumas famílias cadastradas aqui na UER. Então, quem puder ajudar doando 1 quilo de alimento, a Marisa está aqui, faz parte desse trabalho, a Marisa, o Serginho, né? E é uma campanha muito bonita. Quando eles vêm buscar os alimentos, eles ficam muito felizes. É lindo sair uma Kombi daqui cheia de alimentos, também de doação de roupas, né? Tem pessoas que doam móveis, cadeira de roda, que também tem gente que precisa, né? Então, quem puder ajudar doando, é só entrar em contato conosco, pode entrar em contato através do Facebook, do Instagram, ou nos mandar um e-mail. O e-mail é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. E também, emendando esse pedido de ajuda para as famílias, também pedimos pela nossa casa. Então, quem puder ajudar a nossa casa com qualquer quantia, é só também entrar em contato conosco ou fazer uma doação aqui através do Pix. A chave Pix está aqui na tela. Acredito que eu estou apontando para o lado correto, que é o lado direito, ou está no meu lado esquerdo, que é a chave Pix, é o e-mail da casa também, que é uniãoespíritaramatiz@gmail.com. Ou então, pode doar através desse QR Code que está aqui na tela. Eu inverti, na verdade, eu falei chave Pix, QR Code, né? Eu inverti, mas o Pix é uma coisa, o QR Cde é outra. O QR Code é só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code e você vai entrar em contato direto com o aplicativo PicPay e por lá pode fazer a sua doação, tá? Então a doação pela chave Pix ou pelo QR Code que está na sua tela. Um último aviso nosso é que na próxima quarta, dia 26 de janeiro, essa quarta agora, abrem as inscrições para a próxima turma do curso online, ainda é online, do Culto do Evangelho no Lar. Então, quem estiver querendo aprender a fazer o estudo do Evangelho no Lar, é só entrar no nosso site, que lá vai ter um formulário para se inscrever. Essa próxima turma, ela vai acontecer no primeiro domingo de fevereiro, às 15 horas. Esse curso, por enquanto, é sempre nos primeiros domingos de cada mês. Não aconteceu agora em janeiro, a casa estava em recesso, mas volta agora em fevereiro, né? Esses foram os nossos recados. Bom dia, meu irmão. Estávamos aqui comentando no início que hoje não é uma pegadinha. A Márcia e o Anderson não puderam estar aqui hoje, então estamos aqui representando os dois, tá? Esperamos fazer um trabalho à altura dos nossos irmãos. E esses foram os nossos recados. E hoje falaremos sobre Jesus e a lei do cosmo. É a cromoterapia de número 3, né, Beth? Exatamente. E fala da lei divina, né? Que é cósmica. Então, Jesus nos traz essa lei. E nós vamos, ao longo da nossa conversa, vamos chegando a compreender o que é trazido, o que tem, onde está essa lei e qual caminho temos para cumprir essa lei, né? E fica essa pergunta: onde está essa lei? Essa lei divina, a lei do cosmo, onde ela está? Será que ela está na Bíblia? Olha só, a lei divina, não é? Algumas pessoas podem pensar que ela está na Torá. Nós que somos de cultura judaico-cristã, né, trazemos muito essa história da lei, a lei dos 10 mandamentos, né? Então, às vezes, naturalmente, nós somos levados a pensar
que a lei pode estar na Torá, que foi transcrita para o Velho Testamento, tá? Lá no livro do Êxodo e depois no Deuteronômio. Mas ali é só um lembrete, vamos dizer assim. Ali é para a gente não esquecer. Não? É só para a gente não esquecer, para a gente lembrar. Porque no fundo, a gente vai ver aqui ao longo da nossa conversa que a lei divina está dentro de cada um de nós. Está escrita em cada um de nós, né? Está na nossa consciência, como diz lá no Livro dos Espíritos, né? É uma das perguntas mais icônicas do Livro dos Espíritos, que é a 621. E essa lei do cosmo, será que a gente se lembra dela? Sabemos? Poxa, mas eu não tive contato com o Evangelho, eu não tive contato com as escrituras sagradas das religiões, nunca parei para estudar. Será que eu tenho algum entendimento dessa lei do cosmo? Na verdade, todos nós trazemos essa lei porque nós aqui, neste planeta, nesse estágio do planeta, nós estamos na primeira encarnação. Tá? Então, nós temos também no Livro dos Espíritos, Kardec, ele faz as perguntas na sequência, ele vai fazendo as perguntas para chegar lá, né? Então, ele começa perguntando sobre cosmos, a gente vai, Jesus é a lei de cosmos, né? Então, Kardec começa lá, se a gente pegar lá pela 618, Kardec pergunta aos espíritos, são as mesmas, a lei divina é a mesma para todos os mundos? E aí os espíritos respondem, a razão está a dizer que devem ser apropriadas à natureza de cada mundo, adequadas ao grau de progresso dos seres que a habitam. Então, por isso que a gente fala, né? É a lei do cosmos. É para todos os mundos e adequada ao estágio de cada planeta. Então, em tempo que Moisés recebeu as tábuas, né, com as leis, ela era adequada àquele tempo. Para aquela época, né? Para aquela humanidade. Para aquele momento da humanidade. E nós já estamos aqui recebemos o Evangelho, que é Jesus. Jesus é o Evangelho, né, em vida, né, é o Verbo, é a verdade, e a gente vai comentar mais sobre isso. Né? E toda a criação, né, na pergunta 617, os espíritos dizem a Kardec que toda a natureza é regida pela lei divina. Tudo. Não somos só nós, o nosso comportamento, o nosso sentimento. Tudo que acontece na natureza, no cosmos, é regido pela lei divina. Né? Então, a gente vem estudando que é para conhecer a verdade. Conhecer a verdade. Esse é o nosso objetivo. E não é o homem que molda essas leis, né? Elas são imutáveis, assim como o Criador. Então, é o homem que tem que se adaptar às leis, né? Sim. Porque por conta ainda do nosso estado, do nosso estágio evolutivo, nós pensamos muitas vezes que as leis são injustas, que o Criador é injusto. Será que Deus é injusto com seus filhos? Ou será que nós ainda estamos caminhando de forma equivocada, né? Estamos trilhando um caminho fora do eixo que vai nos proporcionar dor, né? A gente tem dor porque estamos infringindo as leis maiores. Esse pecado
como falam, né, esse pecado são as transgressões das leis, Que as é transgressões da lei do cosmos, tudo fruto da nossa ignorância, da nossa né? ignorância. Do nosso não conhecimento. Eu diria mais, a gente vai dizer assim, o nosso esquecimento, né? Que às vezes a gente esquece, meio conveniente não ficar lembrando, sabe? Quando você faz alguma coisa, você sabe que Lá no no fundo, fundo não te porque deixou está muito inscrito na confortável, consciência. mas a gente quer esquecer, deixa eu esquecer, né? É Deixa eu mais cômodo, esquecer. né? E, na verdade, nós trazemos a lei divina gravada em nossa consciência desde antes da nossa alma se unir ao corpo. Uhum. E é isso que está na pergunta 620 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta aos espíritos exatamente isso. Antes de se unir ao corpo, a alma compreende melhor a lei de Deus que depois de encarnada? E os espíritos respondem: compreendem-a de acordo com o grau de perfeição que tem atingido, e dela guarda a intuição quando unida ao corpo. Essa intuição que nos faz sentir se estamos ou não estamos agindo de maneira correta. Né? Trazemos isso desde a união da alma ao nosso corpo. Né? E os espíritos continuam dizendo a Kardec: os maus instintos, porém, fazem ordinariamente que o homem a esqueça. Nossos maus instintos nos fazem esquecê-la e nós nos escravizamos. Nos escravizamos justamente porque são as paixões. Ramatiz fala muito sobre isso, sobre as paixões, né? Essas hordas energéticas que a gente acaba se ligando a elas, em sintonia com vários irmãos. E aqui cabe falar que essa sintonia, ela nos proporciona muito sofrimento porque estamos nos ligando a diversos espíritos na mesma condição e também estão lá sofrendo por terem transgredido a lei do cosmos, as leis maiores, né? E aqui uma resposta de Ramatiz. Ramatiz, no seu livro o Evangelho é a lei do cosmos, Segunda lei do segunda lei a, do a luz, a segunda lei do a segunda luz do cosmos, né? Evangelho é a luz do cosmos, aliás. Evangelho, a luz do cosmos. O Evangelho é a luz do cosmos de Ramatiz. A pergunta, capítulo 3. Qual é o motivo de vossa escolha do título O Evangelho à Luz do Cosmos para esta obra? E aqui é a resposta de Ramatiz. O Evangelho não é simplesmente um repositório de máximas e advertências morais, nem somente código de preceitos exclusivos de qualquer instituição humana religiosa, devidamente credenciada para representar Deus na Terra. Em verdade, o Evangelho, relatando a experiência vivida integralmente por Jesus em 33 anos de sua vida física, é para demonstrar a todos as leis que governam e disciplinam o universo. Os conceitos do Mestre Jesus, paralelamente à sua conduta e ação em comum, podem ser aceitos como um compêndio humano a expor os objetivos de Deus na sua criação. Enfim, repetimos. E aqui ele fala, né, que Jesus, um exemplo corporificado de conduta desse evangelho das leis maiores. Repetimos. O evangelho não é um código moral adequado a um certo tipo de humanidade, mas um tratado perfeito de bem viver que pode orientar em qualquer época qualquer tipo humano. Vamos frisar aqui, qualquer tipo humano, em qualquer longitude terrestre ou astronômica. Proporciona uma transmutação consciente evangélica, onde o homem termina vivendo a sua melhor experiência para Deus. O Evangelho, portanto, é o caminho da evolução indicado pelo Criador à criatura, constituindo-se numa fonte íntima
de libertação do Deus em nós, o Deus dentro de nós, porque todos nós, como fagulhas divinas, criação desse Deus, desse Criador, né? Pulso, nós fomos liberados por Deus como consciências, pulso cósmicos. Então nós estamos destinados a trazer para fora esse Deus dentro, porque todos somos filhos de Deus e chegaremos um dia à angelitude, assim como Jesus. O homem evangelizado é a criatura que vive corretamente no seu mundo pequeno, a mesma pulsação criativa e vibração sublime do mundo grande. Daí o motivo por que os velhos orientais já apregoavam há milênios que o macrocosmo está no microcosmo e o que está em cima está embaixo, enquanto a ciência moderna aceita que o átomo é a miniatura de uma constelação e a constelação a amplitude do átomo. Integrando-se na vivência absoluta do Evangelho, o homem exercita-se no mundo transitório da matéria para assimilar e ajustar-se ao metabolismo da lei suprema do universo. Em consequência disso, os preceitos morais expostos por Jesus refletem também os princípios do próprio universo. É tudo um aprendizado. A vida humana é um grande aprendizado para que a gente possa assimilar essas leis. Não temos condições ainda de dar um salto maior do que a nossa perna. Precisamos, pouco a pouco, passando pelos mundos, como o planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, uma grande escola. Precisamos passar por esses mundos para irmos aprendendo aos poucos e assimilando esses conhecimentos, essas leis maiores, né? Vamos, vamos à máxima? Vamos lá. Vamos colocar a máxima de hoje. Já essa figura aí, ela já é muito icônica, né? Estamos... E é uma figura, é uma ilustração, tudo aqui, né? Essa mão não é Sim! uma mão de verdade. Não, ele é um desenho, não é uma foto composta é tudo um desenho, mas na realidade ela nos traz a lembrança o quanto nós somos responsáveis pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, todas as vezes que não estamos conectados com a lei, com Jesus, seguindo os passos de Jesus, né? E a nossa máxima de hoje, ela fala muito bem sobre isso, né? É interessante observar, na ilustração também, que ele está desenhando a própria algema, né? Esses grilhões. Por quê? Nós fazemos o nosso caminho, nós fazemos as nossas escolhas. Então nós nos aprisionamos, né? Vamos para a máxima. Dizia Jesus, então, aos judeus que haviam acreditado nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Está no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 8, versículo 31 e 32. Aí você vê 2 versículos. Quanta coisa tem nesses 2 versículos, né? A Márcia, eu assisti muita cromoterapia com a Márcia, ela sempre falava assim, contexto, né? Importante o contexto. Esse dito de Jesus, ele aconteceu dentro de um templo, né? Jesus estava no templo de Jerusalém e ele fala um dos seus famosos eu sou. Então, nesse momento ele diz, eu sou a luz do mundo. E os fariseus ali presentes disseram que ele estava dando testemunho de si mesmo. Então, e aí ele fala que ele era filho do pai, né? E daí ele segue falando com os judeus que lá estavam, que haviam acreditado nas palavras dele.
e não para os fariseus que não haviam acreditado nas palavras dele. E ele fala: se vós permanecerdes na minha palavra. E aí a gente vai refletir sobre o que é a palavra. Sois verdadeiramente meus discípulos. E aí, eu estava conversando com o Rodrigo, eu digo: Rodrigo, olha só, a gente fica achando que ser discípulo é uma coisa do tempo da Galileia, lá atrás. Não, É atual. ser discípulo está muito claro aqui. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Gente, olha como ao mesmo tempo é fácil ser discípulo e como ao mesmo tempo é difícil ser discípulo. Para ser discípulo, permanecer na palavra de Jesus é simples, Não é mas apenas uma questão de crença. não é apenas uma questão de crença, né? Mas eu preciso conhecer a verdade. E só vou me libertar quando eu conhecer a verdade. E algumas palavras são chaves aqui. Permanecer. O que é permanecer? Quando a gente permanece, é porque vem o vento, você verga, permanece. Vem o tropeço, você tropeça, mas permanece no caminho. Vem as dificuldades, você baixa a cabeça, mas permanece no caminho. E é tão desafiador permanecer no caminho, mas quando nós conhecemos, e aí vem o segundo versículo, vem o 32, que diz assim: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, quando a gente conhece a verdade, fica mais fácil permanecer na palavra de Jesus. É muito lindo isso. E aqui é uma pergunta, Beth. Que verdade é essa? O que Verdade será é essa essa. O que verdade? será essa verdade? Né? Né? Aonde está essa verdade? Em verdade vos digo, Jesus sempre falava dessa forma. Em verdade vos digo. Por quê? Porque Jesus, por vivenciar, ser o exemplo dessa vivência das leis maiores, ele trazia uma verdade, né? Era uma verdade que ele viveu ao longo da sua trajetória, porque Jesus, assim como nós estamos trilhando um caminho, uma jornada evolutiva, Jesus também trilhou um caminho, né? E Ramatiz, lá no livro O Sublime Peregrino, ele nos mostra muito sobre isso. Lá Ramatiz coloca para nós toda essa vivência de Jesus, não apenas como o Jesus santificado, que nós temos a ideia, mas Jesus o homem, que nasceu, viveu e morreu. E depois retornou para a pátria espiritual como anjo que era, né? Então ele sempre falava dessa maneira, em verdade vos digo, porque ele trazia ali uma verdade. Jesus era essa verdade, porque ele era o exemplo daquilo que ele falava, né? É. E como a gente estava falando na introdução, né, nós trazemos a lei de Deus em nós, mas a esquecemos, né? Permanecemos na ignorância, né, porque estamos ainda todos em processo de crescimento, processo de evolução, né? Estamos aqui num belo sábado de manhã, tentando conhecer um pouco mais, tentando aprender a verdade, né?
a nossa ignorância, né, da, das leis, a gente, na verdade, assim, em verdade, não somos tão ignorantes assim. Nós fazemos ouvidos moucos, né? Coração fechado. A Márcia sempre fala, estruz os corações, abre o coração, tá? Para receber a verdadeira mensagem, né? E segue aí, Rodrigo. Vai lá. Que são as leis de Deus? As leis do cosmos, que são leis imutáveis, como o próprio Deus, né? E como a gente estava falando ainda agora, essas leis são leis que nós devemos nos adaptar a elas. Porque quando a gente realmente começa a não seguir essas leis, a gente vai sofrer. A causa do sofrimento. É interessante que vocês vão perceber que hoje nós estamos trabalhando em cima do capítulo 1 da terceira parte do livro O Livro dos Espíritos, né? E logo a pergunta primeira desse capítulo, Kardec pergunta, na pergunta 614, que se deve entender por lei natural? A lei de Deus, a lei do cosmos, né? E eles respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. E aí vem a causa dos sofrimentos, né? Exatamente. Quando nos afastamos da lei de Deus, nos colocamos amarrados, né, ao nosso próprio peso. Né? E essa dor, ela é um lembrete. Ela é um lembrete para que a gente retorne para o caminho. Porque imagina, se estamos fora do caminho e não sabemos, porque não temos um GPS ali conosco, como a gente vai retornar para esse caminho? Como vamos reencontrar o caminho? A dor, ela funciona como um alarme que vai nos redirecionar para essa rota. A gente costuma falar muito nas palestras que a dor, ela é um desvio ocasional de rota. Não é constante. A gente não erra o tempo todo e sofre o tempo todo. É ocasional. Claro, há aqueles, como nós fomos no passado, que sofrem com muito mais frequência porque erram com mais frequência. Mas conforme vai errando, vai aprendendo e vai sofrendo menos. Vai doendo menos. Quando a criança coloca o dedo na tomada, hoje em dia, graças a Deus que tem os protetores, né, para colocar nas tomadas e a criança não colocar mais o dedinho, mas antigamente não tinha muito, então era muito comum a criança colocava o dedo na tomada, tomava o choque, depois já não colocava mais, aprendeu com a dor. Nós também aprendemos com a dor, né? E assim a gente vai se livrando da ignorância, né? É o próximo passo aí. E nos torna escravos do sofrimento. A gente vai se livrando da ignorância, deixando de ser escravo do sofrimento e vai conhecendo aos poucos, né? A verdade vem sendo, né? Vem sendo nos revelada. E aí, como é que a gente entende as leis de Deus? Né? E por que lá na máxima, né, Jesus falou para os judeus que acreditavam nele? Como que essas pessoas passaram a acreditar em Jesus? O que Jesus trouxe de diferente para os judeus que não havia na Torá, que eles passaram a acreditar em Jesus? A gente está falando de evolução, né? De lei revelada a cada tempo. Né? E aí fica muito fácil de nós entendermos se a gente se referir
a pergunta 627 do Livro dos Espíritos, tá? Onde Kardec pergunta sobre a Jesus ter explicado as leis. Então, ele traduziu as leis de Deus para aquele tempo, para aquela época, falando de maneira simples e clara. E nós, até hoje, estamos aqui bebendo dessa fonte, né, das palavras de Jesus. Claro que no século XIX veio um pouco mais de esclarecimento, porque o nosso planeta já estava mais evoluído, né, para poder receber a codificação espírita. Sim. Mas A grande revelação, né? a palavra de Jesus é a verdade, né? E aí o Rodrigo pergunta, o que é a verdade? A O que é a verdade verdade? é Jesus. Jesus é o Evangelho, né? Os biógrafos de Jesus, Mateus, Lucas, João, Marcos, biógrafos de Jesus. O Evangelho é Jesus, o Verbo que se fez carne, né? Então, vamos... E aqui tem até uma resposta de Ramatiz, um trecho de uma resposta que fala sobre isso, sobre essa mensagem que Jesus nos trouxe, né? Esse verbo que nos trouxe Jesus, né? Que está no capítulo 8 do mesmo livro, O Evangelho à Luz do Cosmo. O capítulo Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, porque Jesus era o caminho. E aqui um trecho da resposta. De início, já é tempo da humanidade entender que Jesus de Nazaré não é especificamente o Cristo ou Deus, mas o sublime médium, o mais qualificado representante da divindade na face da terra, a fim de transmitir a mensagem libertadora do Evangelho. O Espírito que conhecemos por Jesus de Nazaré, o melhor homem do mundo, viveu 30 anos sob a mais intensa atividade psicofísica, a fim de esmerar-se até alcançar a hipersensibilidade para sentir o espírito planetário em si. O espírito planetário, de que realmente está tratando aqui, é o Cristo planetário, de quem Jesus transmitia as mensagens, esse arcanjo responsável pelo planeta, né? Então Jesus, ele transmitia o verbo através desse arcanjo, né? O Cristo planetário. Então Jesus não era o Cristo, ele era o mensageiro, o medianeiro, o médium do Cristo, né? E continuando, mas por tratar-se de entidade de alto gabarito psíquico, Jesus despendeu mais de 1000 anos do calendário terreno para conseguir reduzir a sua vibração e atingir uma frequência compatível da organização carnal de um homem à superfície da Terra. E olha que lindo! Jesus, para poder vir até aqui, neste plano em que estamos, ele precisou de mais de 1000 anos para poder condensar a sua vibração, a sua aura angélica, para se adequar a um perispírito humano. Então, olha a misericórdia divina atuando nesse mestre e o amor que ele sentia incondicional para vir até aqui nos auxiliar com esta mensagem, transmitir esse verbo, né, Beth? Trazer a verdade, né? Que vem ao seu tempo. Né? Para cada um de nós, a verdade vem ao seu tempo. Cada um de nós tem o seu tempo de conhecer a verdade. E cada um de nós sente de uma maneira diferente. Sim. Por isso, a necessidade ainda de tantas religiões. Porque cada religião transmite essa verdade de uma maneira que nós, naquele momento da nossa vida ou da nossa encarnação, estamos aptos a sentir aquela mensagem.
Então são degraus diferentes, né? Não é à toa que as mensagens que vieram dos Espíritos são assinadas por uma pleiade de espíritos que se denomina o Espírito de Verdade, o Espírito da Verdade, né? Vamos avançar um pouquinho. Vamos avançar um pouquinho. E Olha ó, a verdade aí. verdade. É o É, momento de falar da verdade. aqui é a verdade. Os espíritos, então, vamos falar do Espírito de Verdade, que fala para o Kardec: importa que cada coisa venha no seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Olha o cuidado que o Espírito de Verdade tem ao nos trazer a revelação, a explicação da verdade cósmica, da lei de Deus. E a verdade são os senhores da nossa felicidade, né? Porque ela nos liberta do sofrimento. Essa algema que nós mesmos colocamos em nós, ela é quebrada a partir do momento que a gente conhece essa verdade. Quando a gente tem esse conhecimento e começa a aplicar na nossa vida, existe aí uma transmutação. Eu não vou adiantar, não vou falar da questão do homem velho e do homem novo ainda, que veio bem aqui agora, mas eu Isso é ainda na não vou adiantar. parábola. Isso é na parábola. Deixa para parábola. Ah, Olha que imagem bonita, né? então Jesus, né? Todas as imagens de Jesus são belíssimas e existem várias justamente porque precisamos dele nos transmitindo diferentes, né, mensagens, dependendo do nosso estado, né? Sim. E nós abrimos aqui a nossa cromo, nosso evangelho, a cromoterapia, com uma pergunta clássica do Livro dos Espíritos, que é a 621, que Jesus perguntou: onde está escrita, o Rodrigo perguntou: onde está escrita a lei de Deus, né? E a resposta é que está na consciência. E agora a gente vai para outra também muito, olha, para mim eu acho que talvez seja assim, depois da número 1, a segunda e mais icônica, que é: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta é muito simples: Jesus, guia e modelo de nossa vida. E nós temos a ferramenta que ele nos deixou, que é o Evangelho. E serve como uma bússola para que a gente encontre sempre o caminho, toda vez que a gente acabar se perdendo. Caminho. Então, e é nesse momento que a gente busca. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, e ele disse isso num momento muito importante da sua vida, que foi durante a despedida, a ceia de despedida, né? Quando Tomé ele se despede dos apóstolos e ele diz que eu vou lhe preparar um lugar. Para onde eu vou, vocês não vão poder ir agora, mas vocês irão. E aí Tomé, sempre Tomé, né, faz aquelas perguntas: mas Senhor, como saberemos qual o caminho se não sabemos para onde vais? E aí ele dá essa resposta maravilhosa: eu sou o caminho. Não o caminho de pedra, né? O caminho assentado, porque naquela época todos os caminhos, as estradas eram as estradas romanas. Jesus não estava falando desse caminho físico, ele estava falando do caminho exemplo de conduta.
caminho espiritual, né? Caminho O espiritual. exemplo para que você possa progredir na sua jornada evolutiva. Não é apenas em uma vida. Jesus veio nos trazer um exemplo de conduta, como está aí na imagem, para que a gente possa seguir esse caminho ao longo de nossas existências. Não apenas esta, mas as futuras também. Até que chegue um momento que a gente não precise mais reencarnar, né? E quando não precisarmos mais reencarnar, ainda precisaremos permanecer no caminho, aquele estado de permanência que a gente falou lá atrás, né? Isso aí. A verdade, Jesus trouxe, né, através do exemplo que ele deu na sua vida. Ele explicou as leis. E como que ele explicou essas leis, Beth, naquela época? Explicou, ó, vou trazer a resposta do Espírito de Verdade. Jesus empregava a miúde na sua linguagem alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Ele foi traduzindo, né, a lei E divina. era necessário traduzir. Imagina se Jesus não fizesse isso, se não falasse por parábolas naquela época, né? Exatamente. E a vida. Então, Jesus, o caminho, o exemplo de conduta, a verdade. Ele explicou as leis através das parábolas e a vida, porque matou a morte. Como que mata a morte, Beth? Explicando que nós estamos na carne, somos espíritos, e que a morte é do corpo físico. E é assim que ele passa mais 40, se ele volta, né? E são 45 maravilhosos dias na Galileia, pregando para mais de 500 discípulos, pessoas que seguiram Jesus. E hoje estamos estudando um pouco mais. Né? Continuamos estudando seu Evangelho de Luz, estudando as suas parábolas, mas estudando também um pouco mais para entender como matamos a morte. Como matamos a morte. E o Espiritismo, ele veio justamente para mostrar que a morte ela não existe. A morte é a morte do corpo físico. Mas lembrando que a morte ela é um estado de transição. É um estado de transição do corpo físico para a libertação do corpo espiritual, né? Para que ele continue vivendo a verdadeira vida. E Jesus trouxe esse exemplo. Por quê? Porque Jesus houve, né, o seu ressurgimento. Sim. Então ali foi o exemplo de que a morte, ela não existe. Quando Jesus ressurgiu para os discípulos, para os seus seguidores, né? E aqui uma leitura, a porta estreita. Em certo trecho do evangelho, Jesus afirma ser estreita a porta que conduz à salvação, e que poucos a encontram. Uma leitura apressada dessa passagem poderia conduzir à conclusão de que a ampla maioria da humanidade fatalmente sucumbirá vítima de seus equívocos. Entretanto, é necessário ponderar que Jesus também disse que nenhuma de suas ovelhas se perderia. Conjugando-se essas duas passagens, conclui-se que a obra da própria redenção é trabalhosa, mas todos a realizam. Trata-se da única conclusão harmoniosa com a existência de um Deus onipotente, onisciente e bondoso. É incompatível com a bondade de Deus imaginar que ele tenha criado seres destinados à perdição.
E aqui, esse trecho é importante porque em quantos momentos da nossa vida a gente não parou para se questionar por que que essa pessoa está passando por esse problema? Essa pessoa que é tão boa com todos, né? Por que que ela passa por esse sofrimento? Deus não está sendo injusto, né? A gente vê tantas situações no dia a dia que a gente para e pensa: essa morte, esse desencarne é tão injusto, a gente sente como injusto, mas aí a gente tem que parar para pensar porque existe ali uma misericórdia divina, a inteligência suprema atuando ali. É uma oportunidade daquela alma, daquele espírito poder crescer, se libertando dos males que ele carrega. É uma bagagem que a gente vem trazendo vida após vida. Eu estava fazendo uma leitura esses dias, Beth, sobre o desencarne dos animais, Sim, né? Que eles não têm o mesmo sofrimento do desenlace do corpo físico que nós, porque eles não carregam essa bagagem emocional que nós carregamos ao longo da vida, né? sim. Então, olha só essa misericórdia divina. Nós, como a imagem que começou esta cromo, desenhamos ali, colocamos as nossas algemas. Quando a gente começa a entender essa verdade, começa a aplicar esse caminho e tem um entendimento da verdadeira vida, ou seja, não existe morte, esse sofrimento começa a diminuir e nós começamos a construir a nossa salvação, como diz aqui nessa leitura, essa porta estreita que conduz à salvação. Permanecer na palavra, Permanecer na palavra, ser discípulo. exatamente. Eu tinha um professor de estudos evangélicos, né? E ele chegou na sala e falou assim: quem aqui é discípulo de Jesus? Ninguém levantou a mão, né? Porque julgávamos que ser discípulo de Jesus eram só aqueles lá do cristianismo primitivo, né? E quando ele explicou que era seguir o caminho, estudar e conhecer a verdade, e através da doutrina espírita entender o processo reencarnatório, né, permanecendo na palavra, ainda assim, mesmo que a dificuldade bata a sua porta. Esse é o exercício de ser discípulo de Permanecer na palavra, Jesus. mesmo com a dificuldade batendo a porta. Isso me lembra também de uma imagem que eu vi, que tinha um texto falando que o navio não afunda por conta da água que está ao redor, né? É a água que está dentro dele, que invade. Então, quando a tempestade estiver acontecendo, nós precisamos nos resguardar. Vamos nos resguardar a todo tempo, mesmo diante das dificuldades, permanecer na palavra. Permanecer na palavra. Temos também no Evangelho exemplo, né, de Jesus dormindo tranquilamente na barca enquanto a tempestade estava assustando os seus apóstolos, né? E é um treinamento de vidas, né? É um treinamento de vidas. Os monges budistas, aqueles que praticam a meditação, eles meditam e exercitam o estado de tranquilidade em meio ao caos. É muito fácil para nós, hoje, sair daqui da ilha, vamos todos juntos para um isolamento em algum lugar, onde não exista problema nenhum, onde vamos ter acesso a tudo, nós teremos mais facilidade para encontrar a paz em nós. Pelo menos externamente, porque internamente a verdadeira paz, ela não vem assim fácil. Ela vem através de uma prática contínua e através do exercício do entendimento do que a gente vem falando aqui, que é entender o caminho, a verdade e a vida. Isso aí, exercício, permanecer no caminho. E aqui ainda fala: todos os vícios precisam ser abandonados. Compaixão,
Pureza, lealdade e amor ao trabalho são apenas algumas das virtudes a serem assimiladas ao caráter. O processo de sua consolidação e vivência constitui obra dos séculos. E aí vem aquela pessoa que acabou de cometer um erro, ela vem se esforçando para mudar. Então ela entrou hoje numa religião X, começou a ouvir a palavra, né, o evangelho, e entende ainda que apenas a crença vai construir a sua salvação. Errou, e aí bate a culpa. É porque no começo é só o entusiasmo, né? E, na verdade, na verdade, né? Na verdade, é só entusiasmo, então profundo, a profundidade do conhecimento, estudar, faz muita diferença para solidificar a nossa força para continuar aí seguindo, né? Mas Permanecer na palavra, é, mais uma vez, né? nós temos a bússola, como você falou, né? O GPS, o caminho. E aqui ainda fala: ninguém se torna sábio e bondoso em um repente. No entanto, sabedoria e bondade são metas impostas por Deus a todos os espíritos, virtudes que precisamos construir. E não vai ser, como fala aqui, de repente, não vai ser no estalar de dedos. A evolução não dá saltos. Nós não nos tornaremos bons o suficiente, amorosos incondicionalmente com o nosso próximo em uma vida. Não vai ser. Mas não é por isso que a gente vai chutar o balde, que a gente também vai simplesmente aceitar que a gente erra e não vai procurar melhorar. Pelo contrário, nós temos que aproveitar a oportunidade, porque a fila da reencarnação é enorme. Como a gente vê ali, mas temos apoio, né? Temos Temos sempre apoio. apoio, temos ajuda, conforme a gente vê aqui vai ver daqui a pouco, no próximo slide, né? Tem direção, né? Tem direção. Vamos seguir. Aí, que Mais uma vez, imagem pegadas. linda, que imagem linda. É o caminho, né? O caminho. Hoje a gente está falando do caminho. Eu vou fazer uma pergunta, Beth, agora. Ah, Eu não sei se é uma pergunta fácil. Estamos no caminho? Nós estamos no caminho? Será que estamos no caminho? Frequentar uma casa religiosa é estar no caminho? os caminhos são, às vezes, tortuosos, às vezes difíceis, às vezes desafiador, mas é como diz na máxima de hoje, permanecer. Permanecer. Essa é a palavra-chave. Permanecer. É permanecer. Perseverar. Mesmo que a gente não esteja frequentando, porque eu sei que há pessoas online assistindo que não podem ainda frequentar a casa, mas aqueles que podem, fica o convite. Nossa casa está funcionando aos sábados às 9 horas da manhã e às 18 horas. Quem puder vir, vem. A casa tem toda a segurança. Tem que fazer uso de máscara, temos álcool em gel à disposição na casa. Fazemos aferição de temperatura na entrada, também aplicação de álcool nas mãos das pessoas, então fica o convite. Mas sabemos que há aqueles que não podem ainda vir. E a essas pessoas, talvez elas pensem: poxa, eu não frequento no momento uma casa religiosa, então eu não estou no caminho. Mas estar no caminho, permanecer na palavra, não significa que você precisa estar frequentando uma casa religiosa e sequer ser religioso. Fisicamente não precisa estar no templo, né? Trazer o templo para dentro de Para si. dentro de si. É como foi falado lá atrás, quando falou do Deus dentro, né? É ter o Deus dentro, é exercitar esse Deus dentro, E né? aí a gente fica pensando assim, por que naquela época de Moisés, né, o tabernáculo, por que
não construiu logo o templo, né? Por que era um tabernáculo que se montava e desmontava? Porque ele precisava ir junto com as pessoas. Né? Tinha que ter essa importância, esse significado. Né? E você tinha três áreas. Né? Você tinha a área que era aberta para todos, que todos entravam. E depois você tinha uma segunda área onde só os sacerdotes entravam, né? Que era aqueles que já conheciam. E você tinha ali o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote entrava. A gente pode fazer uma analogia, né, com os nossos estágios de conhecimento. Chegar ao Santo dos Santos, levando dentro de nós, no nosso íntimo, na nossa consciência, no nosso Santo dos Santos, o nosso tabernáculo, que vai conosco aonde vamos. Né? Então, seguindo aí os passos, permanecendo na Seguindo os palavra. passos do mestre, né? Vamos ver aí o que? Jesus caminhou o seu caminho, né? Deixou-nos as pegadas. O evangelho, seu exemplo de vida. Seu exemplo de vida, tá? E nós? E nós? E nós? Nós fazemos o nosso caminho quando entendemos o processo de evolução. Que era o que a gente estava falando. Várias e várias vidas, em cada uma delas avançando sempre um pouquinho. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, perseverando. É não tentar dar um passo maior que a perna para não se atrapalhar nas próprias pernas e cair. Mas perseverando. Perseverando, sempre. E se caiu, levantar. E lembrar que sempre há aquele disposto a estender a mão dos lados da vida, né? Sempre há aquele que vai nos ajudar, nos auxiliar. E aqui cabe a gente lembrar de mais uma ferramenta que dispomos, que é a prece. É a gente se conectar com a espiritualidade através da prece, exercitar a prece para que a gente esteja em sintonia, em conexão com essa espiritualidade, com esses falangeiros, com os mestres, né? Então, entendemos o processo de evolução, decidimos caminhar. E aqui é quando a gente já chegou num novo estágio. A gente compreendeu, agora a gente vai agir. Vamos vai se tornar transformar, discípulo. vai se tornar discípulo, né? Oi. Sim. Exatamente. Eu vou falar aqui para quem está assistindo. A Lauriene, médium aqui da casa, ela falou que discípulo é aquele que tem disciplina em segui-lo. Exatamente. É isso mesmo. E quando decidimos caminhar, chegamos nesse novo estágio evolutivo, temos a compreensão já, começamos a ensaiar os passos do Mestre, de Jesus. Ensaiar, porque ainda vamos tropeçar. E lembrando do exemplo daquela pessoa que está começando a aprender, está começando a caminhar, começando a andar com os próprios pés, quando errar, quando cair, não vá ficar se culpando. Tem que também praticar o auto-perdão. Vamos nos perdoar. Vamos compreender que estamos ainda nos ensaios, mas não podemos utilizar isso como desculpa para errar e prosseguir no erro, né? E vamos lembrar que Jesus falou: vá e não peques mais. Isso aí. Né? Esse aqui é o último. Esse é o último? Vamos para a parábola. Não, tem mais uma. Então, finalmente, começamos a seguir as suas pegadas. Olha a caminhada que a gente faz para chegar lá. Isso leva vidas. Não é uma vida, né? Não tem como a gente
ter todo esse conhecimento e aplicá-lo numa vida só. Claro, nós temos uns exemplos aí, né? Sim. E fez grandes obras numa vida só. Paulo é um deles, né? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso. Um grande exemplo. Então agora a gente vai para a parábola. A gente vai para a parábola. E a parábola de hoje. Qual é a parábola de hoje? Eu sei que o Davi. Não, É, né? essa imagem Olha aí só. do gatinho, né? Nunca viu? Não, Ah, então ele é está num nova. alicerce É ali, nova. né? Ele está num alicerce ali. Você tem um quadradinho, parece que vão construir alguma coisa ali para cima. Né? Está começando a edificar Está alguma começando a coisa, né? edificar, tem um alicerce, parece que vai construir Parece alguma que vai coisa ali para construir. cima. Parece. Mas talvez também tenha parado, né? Tenha estagnado. Porque a gente Mas, observa que tem umas folhas, né? mas vamos lá. Vamos lá. Então, estamos falando da parábola da torre ou a parábola acerca da previdência. Então, vamos a ela. Vamos a ela. Está aqui com o nosso tempo um pouquinho acelerado, né? Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não calcula primeiro, sentado a despesa, se tem os meios para concluir? Para não suceder que, colocando... O microfone está falhando, pede você ler, por favor. Colocando o alicerce e não podendo terminar. Todos os que o observam, fica mais Acho perto que agora... aqui, comecem a ridicularizá-lo, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde terminar. Por isso tem um gatinho ali com uma cara meio zombeteira. Uhum. Vamos seguinte. Ou qual o rei que vai reunir-se a outro rei para a batalha e não deliberará primeiro, sentado, se é capaz de, com 10.000, sair ao encontro do que está vindo contra ele com 20.000? Caso contrário, enquanto ele ainda estiver longe, enviando-lhe uma embaixada para perguntar as condições para a paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renuncia a todos os seus próprios bens, não pode ser meu discípulo. Olha só. Vamos ser discípulos. O que a gente vai ter que abrir mão para poder ser discípulo? Isso está no Evangelho de Jesus, segundo Lucas, no capítulo 14, versículos 28 a 33. 28 a 33. Jesus aqui estaria falando para a gente largar tudo, deixar tudo de lado, A gente largar o que o que deve ser que largado, deve né? ser largado, né? A gente despejar aquela bagagem que não nos serve para nada, né? Aquela bagagem que é um excesso de peso, né? É aquilo que não vai nos ajudar a seguir adiante. Pelo contrário, vai nos deixar mais lentos no caminho. E você vê que quando a gente começou a... Nós soubemos que iríamos fazer essa cromoterapia junto. Falei: Rodrigo, vamos falar de Paulo, porque quantas torres Paulo construiu para nós? Quantas torres Paulo nos construiu na medida em que ele nos deu informação para que possamos ver do alto, ver o todo que ele deixou, o exemplo que Paulo deixou. E Paulo, o quanto ele abriu mão dos seus próprios bens, considerando toda a história dele como doutor da lei no Sinédrio, e depois ele abriu mão. Ele abriu mão de absolutamente tudo para poder seguir as pegadas de Jesus. Mesmo apesar dos equívocos de Paulo em vida, houve uma transformação aí.
muito grande, Profunda, profunda. E profunda. Paulo, ele não deixou que o seu passado o prendesse. Pelo contrário, ele compreendeu que os erros faziam parte do crescimento. E a gente tem que lembrar disso, porque muitas vezes nós ficamos presos aos nossos erros e não lembramos que naquela época onde houve o equívoco, nós fizemos o melhor que nós podíamos fazer, porque era nosso entendimento ainda, né? Era a Como, nossa ignorância que como tínhamos. ele, de novo a gente vai para Paulo, fariseu de linhagem. Olha o quanto Jesus combatia os fariseus, tá? Não vou dizer combatia, mas o quanto Jesus mostrava os desvios, as ignorâncias do fariseu. Paulo, fariseu de linhagem, da tribo de Benjamim, então era uma das tribos que mais se preservou, né? Oriundo de uma cidade que era a cidade de Tarso, que era uma cidade rica, uma família rica, criadores de tendas, ao ponto de receberem a cidadania romana. Olha quem era Paulo de Tarso. Foi para Jerusalém estudar com o maior mestre que tinha em Jerusalém, que era Gamaliel. Esse era Paulo, doutor da lei. Então, quando Paulo vai seguir Jesus, depois que ele tem a sua grande modificação, a sua grande transformação, ele é ridicularizado. E muito. E muito. Principalmente porque ele combatia. Porque ele combatia. Então, e ele vai, mas a reforma de Paulo começa revendo os seus alicerces. Sempre importante não abandonar, né, os alicerces. Ele vai, daí ele tem muito a ver com a torre, né? Ele vai rever os seus alicerces. Porque sem uma base forte, a torre não vai ficar de pé. Então, ele vai para o deserto estudar, porque Ananias fala para ele ir para o deserto. E depois que ele passa três anos no deserto, entre 3 e 6 anos, o tempo não é muito preciso, né? Ele volta para Jerusalém para pregar no templo, achando que ele estava bem, né? E ele é ridicularizado pelos próprios companheiros estudiosos da lei. E daí ele vai, tá bom, vocês me querem aqui, vai para a casa do caminho. Chega na casa do caminho, encontra Pedro e Tiago menor. E aí, imagina, Paulo, que estudou 3 anos, com Pedro, que viveu com o mestre, Tiago menor, que viveu com o mestre, estavam lá no caminho, né? Ele de novo, ele entende que ele ainda não está pronto. E aí ele vai para onde? Para Tarso. Vai reconstruir os seus alicerces. Ele volta para a casa do pai para reconstruir os alicerces dele. Mas aí ele recebe um presente. Pedro dá a ele os escritos de Levi, que vem a se tornar o Evangelho de Mateus, né? E aí sim, ele começa a entender e depois se humilda, vai viver como fabricante, vai ser tecelão, que era. E aí ele começa a construir a sua torre. Aí que começa
Até ali ele estava só fazendo os alicerces. Olha que vivência bonita, né? Incrível. Davi queria falar? Paulo Estevão. Para quem não está ouvindo, o Davi comentou sobre o livro Paulo Estevão. E sim, abrir mão de, né? Só resumindo aqui para quem está nos assistindo pela internet, Davi está comentando que Paulo ele era justo e ele acreditava profundamente naquilo que ele exercia e defendia, né? E o quanto não foi difícil para ele essa reforma íntima, essa mudança. E agora vamos continuar que o nosso tempo está correndo. Sim, vamos lá. Então vamos lá. Vamos destrinchar aqui a parábola. O que é edificar a torre, então? Conquistar a evolução. E a Beth estava dando esse exemplo dos alicerces, né? Contando a história de Paulo de Tarso. Edificar a torre, precisamos conquistar essa evolução. Mas para isso a gente também tem que fortificar nossa base. Precisamos abraçar as nossas sombras. Tudo aquilo que a gente acredita que tem que ficar de lado. Não, a gente tem que entender o processo. Temos que compreender e aceitar as nossas dores e também compreender o nosso todo, quem somos verdadeiramente, né? Temos positividade, mas também temos um lado sombrio. Os nossos equívocos que estão em nós fazem parte de nós. E fortificando essa base, a gente vai conquistar essa evolução. Aos poucos, né? Um passo de cada vez. Passo de cada vez. E aqui, fazer conta dos gastos necessários. O que vamos precisar renunciar, inclusive, para que a gente edifique essa torre, né? No caso, o exemplo que a gente deu, né? O quanto Paulo renunciou. Tá? E aí é ter consciência das renúncias. Ter consciência daquilo que precisamos deixar para trás. Aquele peso excessivo da nossa bagagem que vai nos deixar mais lentos no caminho. Então vamos progredir mais devagar se não deixarmos essa bagagem para trás. É fazer uma reflexão daquilo que é importante para nós, que nos ajuda, e daquilo que só nos atrapalha. Ter consciência dessas renúncias. Né? Estar numa casa espiritual, um templo religioso, uma casa espírita, é uma renúncia. Estar aqui no sábado de manhã é uma renúncia. Né? E quando fala na parábola do rei em campanha contra outro rei, o que significa isso? E aqui a gente chega para falar do homem novo contra o homem velho, que é justamente isso da bagagem também. É a gente reconhecer as nossas sombras, abraçar essas sombras, para que a gente construa o homem novo, a nossa melhor versão, né? Vamos começar a modificar quem somos. Aliás, quem somos não, quem estamos, porque nós somos criaturas divinas. É verdade. Futuros anjos. Esquecemos quem somos verdadeiramente, né? Precisamos retornar para a nossa essência, tirar esse homem velho. Nós acumulamos muito mais débitos, defeitos, do que virtudes. Então precisamos construir as virtudes. E aí, de novo, a gente tem elezinho, Paulo.
carta aos Efésios, capítulo 4, né? Que ele diz: renunciei à vida passada, despojei-me do homem velho, corrompido, e nos deixa um recado: renovai sem cessar o sentimento de vossa alma e revestidos do homem novo, criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade. Porque ele sabe o que ele passou. Tem consciência, né? Ciência. Tem consciência das renúncias, né? 10.000 homens contra 20.000 homens. O que seria isso aqui? Significa que o homem velho, ele tem muito mais do que o homem novo. Os defeitos são muito mais numerosos. As paixões, os vícios são muito maiores. E o homem novo não. O homem novo está começando, ensaiando ainda os passos do mestre, né? Tentando encontrar o caminho. Mas aí é permanecer na palavra. Por quê? O número, né, o exército desse homem velho é muito maior, é o dobro, aqui no exemplo da parábola. Por isso que Paulo, de novo, fala do bom combate. Do bom combate. Do quanto ele teve que combater, né? Ele fala de combater o bom combate. Tanto que é o combate o combate interno, né? As poucas virtudes terem que vencer os nossos muitos defeitos. Os muitos defeitos. E para isso a gente conta com ajuda. Sempre. Sempre contamos com ajuda. Nos momentos de dificuldade, quando acreditarmos que a água, né, as tormentas, irão invadir o nosso navio, nós nos reunimos conosco em prece e pedimos ajuda. Vamos entrar em sintonia no momento das dificuldades. É difícil. Quando a gente está passando por dificuldade, por problemas, quando o nosso emocional fica abalado, é muito difícil. Mas vamos começar a exercitar isso, né? E começar a permanecer na palavra nos momentos de dificuldade. E quais são as condições para a paz? Ter cautela e perseverança, um passo de cada vez. Lembrar que o processo evolutivo é doloroso porque crescer dói. Para a gente crescer, a gente precisa compreender as nossas dores, aceitá-las, nos perdoar. E aí, com muita cautela e perseverança, a gente vai dando um passo de cada vez para construir o homem novo. E chegamos ao fim. Chegamos ao fim. E o Anderson sempre traz uma frase, né? Tem uma frase? Sim, na verdade nós temos aqui, que eu tinha bem lembrado, eu tinha até grifado, olha. Confiemos assim no tempo que o Senhor nos garante a própria libertação e prossigamos convertendo nossos problemas em lições e as nossas lições em bênçãos da divina imortalidade. Então, assim, nós encerramos para quem está assistindo de casa a nossa cromoterapia de hoje. Convidamos a todos a entrar no nosso canal, aqui mesmo no YouTube. Lá em playlists tem algumas playlists com músicas para cantar da parte da cromoterapia, né? Terminamos aqui a parte do Evangelho. E a cromoterapia, por que a cromoterapia, Beth? Porque quando nós cantamos, a cada nota musical corresponde uma cor ao nosso alcance de espectro de visão. E essas notas musicais em cores são recolhidas e mais tarde, ao final, durante o nosso trabalho de passe, nós estaremos recebendo de volta, né, essas luzes. Esses cromos, né? Esses cromos. Através da espiritualidade. Então, vamos cantar. Você que está em casa, também cante, porque com certeza
vai ajudar a produzir essas energias revitalizantes na sua casa também. Fiquem todos com Deus.